Olá, aqui no meu canal, no canal Marco Antônio Villa, com muito prazer recebendo o professor José Álvaro Moisés, que sempre tem análises originais sobre a conjuntura brasileira e de um país que nós estamos conversando pouco antes de iniciar aqui a nossa entrevista, extremamente complexo, né? Eu acho que a cada dia, para mim também, que algumas vezes fui testemunha presencial da história e outras como mero pesquisador, eu sempre me surpreendo com o Brasil. É realmente uma coisa complicada. Mas, para nós pesquisadores, acaba sendo, infelizmente, um prato cheio para pesquisa, para tentar compreender e apontar os rumos para onde deve ir nosso país. Então, agradeço muito, muito mesmo o professor José Álvaro Moisés ter aceito mais uma vez o meu convite e já encaixo a primeira questão. Professor, os acontecimentos do último dia 8 de janeiro, domingo, Brasília, uma espécie de dia da infâmia da história republicana brasileira. Foi uma surpresa para o senhor e muito obrigado por ter aceito o convite. Villa, olha, eu que agradeço pelo convite, é um grande prazer dialogar com você e, de novo, estar aqui no programa me dirigindo aos seus ouvintes, né? Olha, eu acho o seguinte, da maneira como ocorreu, foi uma surpresa. Agora, que estava em preparação alguma coisa daquela natureza, havia muitos indícios. Desde 15 de novembro do ano passado, 2 semanas após as eleições, começaram a ocorrer manifestações em vários estados, manifestações de rejeição aos resultados das eleições, né? Por outra parte, além disso, começaram a crescer os acampamentos na porta de quartéis, sem que os responsáveis das Forças Armadas em nenhum momento tivessem tomado qualquer medida para, digamos assim, circunscrever aquela ação, né? Porque, finalmente, a porta de quartel, em tese, é uma área de segurança, né? Não houve nenhuma ação ali, pelo contrário, começaram cada vez mais a se consolidar. Depois nós tivemos 2 ou 3 episódios claramente, digamos assim, não só de vandalismo, mas inclusive ameaçando serem episódios de terror, como foi o caso do que ocorreu no dia 12 de dezembro, no dia da posse do presidente Lula, a tentativa de invasão da Polícia Federal, não é? Ônibus que foram incendiados, hostilidade com os civis, não é? E depois, praticamente na véspera do Natal, quase a tentativa de uma bomba no aeroporto de Brasília. Quer dizer, todos esses fatos estavam ao mesmo tempo conectados, alicerçados, num sem número de notícias, de informações nas redes sociais, convocando para atos e, ao mesmo tempo, digamos assim, mobilizando os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, especialmente os que são chamados, né, de raiz bolsonarista, né, mobilizando contra a posse do presidente, contra os resultados das eleições, em alguns casos com ameaças de que o presidente não subiria a rampa do Palácio do Planalto. Quer dizer, num certo sentido, né, nós que somos pesquisadores, não somos do setor de inteligência, mas eu imagino que se chamou atenção para pessoas como nós, que algo de estranho estava em preparação, é muito, muito difícil de compreender que os segmentos de inteligência do governo, do Estado brasileiro, não tivessem detectado a natureza do que ocorreria. Foi não só vandalismo, foi uma tentativa de golpe de Estado, não é? E com um nível de brutalidade, de agressão extremamente grave, não é? Como você chamou com razão, eu acho, Villa, foi um dos dias de infâmia da história brasileira, não é? Agora, deixa eu até estar anotando aqui, professor, a história da extrema-direita brasileira, eu estou tentando agora pensar aqui, né, que é bom a nossa conversa, que permite a gente sair do senso comum, como diriam velhos, da filosofia das massas e buscar uma reflexão um pouco mais profunda. Eu fico lendo, por exemplo, vou lembrar um livro que me impressiona muito na minha formação na graduação, faz tempo, o Elgio Trindade, quando escreveu o livro sobre o integralismo.
uma forma, né, Sim. de movimento tipo fascista no Brasil, diz eles como subtítulo no século XX. Trabalho definido na França e tal. E a partir dali surgiram outros trabalhos sobre o integralismo, mas eu me lembro que o dele me impressionou muito. Claro, teve do Chazin, teve do Gilberto Vasconcelos. O livro do Elge é quase um compêndio, né, sobre o integralismo, né? Perfeito. Eu lendo tudo aquilo, e depois estudando outros autores, pegando os anos 30, o integralismo, claro, faz parte daquela conjuntura, né? Daquela conjuntura das décadas de 20 e 30, em que aquele tipo de pensamento tinha uma forte influência no mundo ocidental. E eram intelectuais, né? O Plínio Salgado, um intelectual, né, que tinha raízes, vinculação com o modernismo, muitos que participaram do integralismo, depois mudaram de posição política, Santiago Dantas, o próprio então padre Helder Câmara, Roland Corbusier, etc. O próprio Miguel Reale, chefe da doutrina, né, vamos lembrar. Em suma, havia uma intelectualidade que pensava um Brasil, que evidentemente, se eu estivesse naquele momento lá, eu discordaria da interpretação deles, era uma visão de mundo. Quando a gente pega essa extrema-direita de hoje, desses, como foi bem definido pelo professor, bolsonarismo raiz, não há aquilo que, eu estou me lembrando do Ciências Humanas e Filosofia lá do Goldman, essa história da visão de mundo, né? Não tem, é difícil ter uma conexão, é difícil falar em ideias, são frases desconexas. Como é que é possível, eu passo a bola para você, Zé Álvaro, entender se há uma conexão com a extrema-direita lá dos anos 30 ou se é uma coisa absolutamente nova que nós ainda não conseguimos plenamente compreender? Vila, eu acho que essa é uma questão importante de pesquisa, de conhecimento, mas de ação política também, para compreender como responder o que está acontecendo no Brasil, né? Eu diria o seguinte, eu acho que não tem tanta conexão com esses movimentos de extrema-direita dos anos 30. Pelo menos não percebo isso, não vejo citações, indícios nessa direção, né? Eu acho que o que ocorreu, a emergência dessa extrema-direita, a meu juízo, está ligado a duas questões, dois aspectos muito importantes. Por um lado, nós tivemos, com alguns governos do período da Nova República, uma melhoria da situação econômica e social que a partir do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, no entanto, levou ao colapso, né? Então, como alguns autores já chamaram a atenção, digamos assim, grandes revoluções não ocorrem quando está tudo mal. Na maior parte das vezes ocorre quando as coisas estavam bem e, de repente, param de continuar estando bem, né? E eu acho que, em parte, essa foi uma grande decepção de segmentos sociais que no período anterior tinham uma condição subalterna socialmente e que, com os governos da Nova República, foram chegando a uma posição de classe média e, no entanto, perderam essa posição. Digamos, essa decepção, não é, levou a um sentimento, né, de perda, de distanciamento e, ao mesmo tempo, de recusa, de rejeição do sistema político. Agora, na sequência, eu acho que vem as grandes manifestações de 2013 e 2014, que daí cruzam manifestações que tinham esse sentido, né, de crítica às políticas econômicas, crítica aos serviços públicos, crítica aos partidos, crítica ao funcionamento do sistema político. Mas daí isso foi cruzado logo na sequência pelas grandes denúncias da Operação Lava Jato e centrou muito, não é, a decepção e a crítica em torno da questão da corrupção. Eu diria que uma coisa absolutamente importante para compreender o que ocorreu foi o fato de que nenhuma das forças democráticas, nem o PT, nem o PSDB, nem o MDB, nenhuma das forças que, do ponto de vista das denúncias, estavam envolvidas em atos de corrupção, de alguma maneira, foram capazes de responder. E foi nesse contexto desse vazio que emergiu uma extrema-direita que, digamos assim, foi muito oportunista, aproveitou uma oportunidade sem grandes ideias, né?
Agora, também acho que para corrigir em parte o que eu estou dizendo, é preciso levar em conta que as ideias que têm circulado em torno dessa extrema-direita estão sendo importadas de fora do Brasil. Há uma articulação mundial de extrema-direita e, de alguma maneira, aliás, até de forma explícita, às vezes filhos do ex-presidente ou aliados do ex-presidente, se encontram com lideranças internacionais dessa nova extrema-direita e, de alguma maneira, parecem querer trazer ideias que estão circulando nesse âmbito. Ou seja, eu concordo com você do ponto de vista de que essa mudança que ocorreu no ciclo político brasileiro, eu acho que foi realmente uma mudança de ciclo político a partir de 2018, né? Aquela digamos, competição, aquela disputa que ocorria entre PT e PSDB desapareceu e, no lugar, surgiu uma grande força de extrema-direita. Não tem ideias, não tem grandes propostas, o projeto não é inteiramente claro, não é? A não ser a tomada do poder e, num certo sentido, uma desconstrução de muitas coisas que tinham sido construídas no período anterior, nos 30 anos da nova República. O próprio Jair Bolsonaro, em algum momento, chegou a usar essa expressão. Exato. Nós não viemos para construir, nós viemos para destruir. E se nós olharmos o que foi feito na área de políticas sociais, política ambiental, educação, saúde, né? Mesmo na área do combate à corrupção, que em tese teria sido uma fonte do crescimento e da eleição de Bolsonaro em 2018, em nenhuma dessas áreas o governo fez, a não ser destruir, desorganizar, não é? Desregrar, digamos, diluir as regras democráticas pelas quais a sociedade funcionava, pauperizar, num certo sentido, instituições muito importantes, não é, que cuidavam do meio ambiente ou dos povos originários, para não falar do que ocorreu no Ministério da Educação e no Ministério da Saúde, né? Então, eu vejo que, de alguma maneira, quando nós perguntamos quais são as ideias dessa nova força que emergiu, ela tem mais uma ideia negativa, de negação daquilo que no período democrático foi possível construir. É o único caminho pelo qual eu vejo a identidade desses grupos, não é? Ao contrário da direita, né, no contexto europeu, esses grupos não se definem muito em relação a temas fundamentais do papel do Estado, né? E mesmo a extrema-direita de alguns países europeus é muito mais explícita no que diz respeito do que o que nós estamos presenciando no Brasil, né, na minha opinião. É interessante, eu estou até anotando aqui para pensar, Zé Álvaro, justamente sobre essas questões que você tão bem destacou. Aí chega o processo eleitoral. No segundo turno, a 30 de outubro, foi uma eleição super disputada, 50,9% para o Lula, 49,1% para o Bolsonaro. Ou seja, essa visão de mundo, com toda essa precariedade, metade da população brasileira que optou por isso. 49,1%, o que mostra algo que seria, há 20 anos atrás, se tanto, inimaginável, né? E agora, e daqui para frente? Quer dizer, eu sei que não é uma receita que eu estou pedindo a você, mas e daqui para frente? O que fazer justamente para que esses 49,1%, boa parte, eu acho que é a questão que você coloca decepcionado com as questões econômicas, vem lá do governo Dilma, tal, daquela chamada classe C, vamos chamar assim, naquele deslocamento social que ocorreu naquele período. O que fazer daqui para frente, antes de entrar numa terceira questão, numa outra parte, que eu quero uma análise sua mais à frente sobre o governo Lula, mas numa visão assim, o que fazer daqui para frente dos setores democráticos republicanos? Eu penso que isso que eu mencionei antes, esse ressentimento social que ocorreu num determinado momento por causa da crise das políticas econômicas, né, se articulou com, digamos assim, a decepção de parte desses setores com o fato, por exemplo, do PT ter se envolvido em corrupção. Então, isso me sugere que esses 49,1%
que deram a votação, dividindo o país quase que completamente à metade, né? E deram votação ao Bolsonaro, uma boa parte desses eleitores não fazem parte, digamos assim, desse segmento de extrema-direita do chamado bolsonarismo raiz, né? Mas são, em grande parte, figuras decepcionadas com as políticas do PT, são antipetistas, né? E que, de alguma maneira, ao terem sofrido efeitos da recessão econômica, das mudanças econômicas que ocorreram, das perdas de renda, desemprego e uma série de outras questões, não é? Acabaram nessa decepção votando contra o PT e votando a favor de Bolsonaro, sem necessariamente fazer parte de uma concepção mais extremista da política brasileira. Então, por essa razão, eu acho que esses segmentos podem ser conquistados, reconquistados, a depender em grande parte da política que o governo do presidente Lula consiga desenvolver, especialmente na área da economia, né? Quer dizer, se a política econômica for capaz de retomar o crescimento, melhorar a renda, voltar a criar empregos e, de alguma maneira, abrir a possibilidade de uma melhoria da qualidade de vida, uma parte desse segmento pode ser, digamos assim, conquistado para uma posição democrática. Eu não sei se necessariamente de apoio ao PT, pode até não ser de apoio ao PT, mas pode ser de apoio a uma força democrática, a uma outra força democrática, ou partidos que de alguma maneira se alinhem numa posição de centro-direita ou de centro-esquerda, né? Isso vai depender em grande parte do êxito do governo. Aliás, eu acho que esse é um dos pontos extremamente importantes pelos quais hoje o grande desafio do governo Lula é sair, digamos assim, de uma série, às vezes, de tendências eleitoralistas, de ficar falando, criar polarizações, criar conflitos, etc., e ir na direção da ação econômica. A hora que ficar claro qual é o projeto e como nós vamos retomar o crescimento, e isso começar a ocorrer, e, portanto, se o governo tiver êxito, vai se abrir uma situação em que, se o governo tiver capacidade, ele vai poder dialogar com esses segmentos que votaram em Bolsonaro. Eu acho que esse é um aspecto muito importante, diz respeito à ação propriamente dos atores democráticos, especialmente do governo. Agora, Vila, há uma outra questão que tem muita relação com os nossos estudos, com as nossas pesquisas, que é uma questão que diz respeito à cultura política. Eu acho que se nós não tivermos uma preocupação também com a cultura política, quer dizer, em retomar o significado cívico da democracia, a formação das novas gerações, isso é um papel que cabe ao sistema educacional, cabe especialmente aos partidos políticos e cabe a uma parte da sociedade civil. Veja que você, professor, você conhece essa experiência tanto quanto eu, ou até melhor do que eu, né? Veja que no sistema de ensino médio da educação brasileira, você não tem nenhuma disciplina, a não ser ocasionalmente na geografia, na história, mas não tem nenhuma disciplina que explique para os jovens que, contraditoriamente, nós chamamos a votar a partir dos 16 anos, como se eles estivessem preparados, mas que não explica para os jovens qual o papel que tem o executivo, que papel tem o legislativo, qual a relação com o judiciário e, principalmente, qual a relação dessas instituições com os direitos dos garotos e das garotas. Então, eu acho que nós temos uma tarefa aí, além do êxito que o governo tem que ter, sem o que a democracia, se ela não tiver resultados positivos, ela não se consolida. Além do êxito do governo, eu acho que tem uma tarefa que diz respeito a retomar o debate cívico, a retomar a formação da cultura política e, de alguma maneira, digamos, responder a essa grande indagação, que é: democracia tem que ter democratas. Não existe democracia que funciona bem se não tiver democratas que a apoiam, não é? E isso, as pessoas não nascem sabendo, elas não nascem sendo democráticas, elas precisam ser formadas, é um longo processo de formação, não é? E eu acho que nós estamos numa situação no Brasil
em que esse é um dos desafios, não é o único, nem o mais importante, mas é certamente um dos desafios bastante importantes, a meu juízo, né? Zé Álvaro, como é possível, na sua opinião, avaliar os 40 dias de governo Lula, esses primeiros 40 dias? Qual a sua avaliação? Olha, Vila, eu acho que tem, digamos, se a gente olhar globalmente, tem sinais contraditórios. Alguns muito positivos e outros sobre os quais eu tenho grandes dúvidas, né? Os sinais positivos, eu acho que vão na seguinte direção. Lula tomou posse, foi legitimado como presidente eleito, inclusive, eu acho que parte dos efeitos do dia 8 de janeiro foi uma aglutinação em torno do novo governo, as principais instituições do país, os 27 governadores no dia seguinte ao dia 8 de janeiro, com aquela descida da rampa do Palácio do Planalto em apoio ao presidente, muitas forças no país inteiro, na sociedade civil, editoriais de jornais, todos de alguma maneira se perfilando em torno do presidente, porque se tratou de uma recuperação em face da grande ameaça à democracia, não é? Acho que o presidente Lula se beneficiou disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo, não é que também, diante de uma situação difícil, especialmente com certos segmentos das Forças Armadas, o presidente Lula foi capaz, junto com a atuação do seu ministro da Defesa, José Múcio, né, ele foi capaz de cuidadosamente tocar nos pontos que eram mais delicados, fazer a substituição de um general que não cumpriu as orientações que o governo determinou a respeito dos acampamentos, especialmente do acampamento em Brasília, né? E com isso o presidente afirmou a sua autoridade como comandante em chefe das Forças Armadas, né? Acho que, claro que tem tensões ainda a ser examinadas, mas eu acho que foi um aspecto positivo, que, veja, de alguma maneira, esse aspecto se articula com o fato de que a intervenção que ocorreu na área de segurança pública do Distrito Federal também foi positiva. Foi positiva já no dia 8 de janeiro e nas consequências que ocorreram depois. Então, eu acho que esses dois pontos iniciais são muito importantes para, de alguma maneira, digamos assim, retirar a desconfiança do governo, retirar o que poderia ser obstáculos no caminho do seu desenvolvimento, não é? Agora, acho que, apesar disso, o governo tem alguns desafios que, às vezes, não sinaliza bem, que está, digamos assim, resolvendo bem. O primeiro, como eu mencionei em alguma das minhas intervenções anteriores, é a questão da retomada do desenvolvimento econômico. Essa não é uma questão, como todos nós sabemos, não é uma questão simples. Ela é complexa, difícil, não vai se realizar em curto prazo, não é? Mas eu vejo que uma parte do governo, ministros como o Fernando Haddad e a ministra Tebet, né, de alguma maneira estão se dedicando e estão se preparando para enfrentar essa questão. Mas nisso, às vezes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não ajuda muito. Né? Não ajuda porque ele, digamos, critica o mercado, hostiliza o Banco Central, digamos assim, coloca em dúvida a conexão que deve existir entre políticas sociais e responsabilidade fiscal, que de alguma maneira tem uma relação muito importante com a necessidade do país regular as suas contas, controlar as suas contas, né? Então essas coisas não dão, a meu juízo, não estão dando sinais muito positivos. E leva a que certos segmentos que já tinham dúvidas, principalmente na área do mercado, né, de alguma maneira se recomponham contra o governo. Eu acho que não precisa isso. Todas essas coisas seriam desnecessárias, né? E de alguma maneira seria mais cabível, eu acho. O presidente Lula está assumindo como chefe de Estado, em algumas dimensões, uma característica de um estadista que pode vir a ser um grande estadista. Agora, nesta posição, seria mais razoável que, por exemplo, em relação ao Banco Central,
a uma taxa de juros que realmente é muito alta, não é? Ele chamasse o presidente do Banco Central para, num processo de negociação, de entendimento, chegar a uma solução alternativa. É preciso construir as soluções alternativas e não imaginar que elas vão ser impostas, não é, prontas. Não existe isso no grau de complexidade que nós estamos vivendo no país nesse momento, não é? Veja, Vila, são alguns aspectos que levantam dúvidas. Não é que estejam indo negativamente, necessariamente negativo, mas que de alguma maneira pedem mais cuidado da parte do presidente nessas questões. Acho que o governo tem um outro ponto favorável dessa fase inicial dos seus 40 primeiros dias, que foi uma sinalização muito clara de que o Estado brasileiro vai cuidar agora, com muito empenho, não só do meio ambiente, mas vai cuidar dos povos originários, vai dar uma atenção especial a segmentos da população que têm desigualdades as mais variadas, desigualdades raciais, desigualdades de gênero, desigualdades de identidade sexual, não é? Então, esse é um outro aspecto em que o governo sinalizou bem. E ele, para avançar, ele tem que, de alguma maneira, consolidar essas medidas, não é? E eu diria que, para finalizar esse olhar mais abrangente, eu acho que o último desafio, o que se complementa ao que eu disse antes, né, é a necessidade do presidente consolidar aquilo que foi a origem do seu governo. O seu governo não está originado estritamente na força do PT. O seu governo está originado numa eleição em que a Frente Democrática, não é, a adesão de setores liberais ao governo foi muito importante e assegurou a vitória do Lula. Então, num certo sentido, o desafio final, que de alguma maneira amarra todas essas questões anteriores, é o desafio de consolidar essa frente democrática. Não ter um governo estritamente pessoal do velho presidencialismo de coalizão brasileiro, em que o presidente define tudo e ele apenas chama os outros para fazer aquilo que ele definiu. Um governo de frente democrática chama os parceiros para compartilhar a decisão, para compartilhar a reflexão que leva à definição de políticas públicas. E eu acho que, nesse sentido, nós ainda temos que esperar que isso ocorra, né? Seria muito importante que o presidente tivesse sensibilidade para isso, que de fato ocorrer. Eu não posso terminar essa visão dos primeiros 40 dias iniciais sem lembrar que, apesar das minhas críticas em alguns desses aspectos, o presidente tem um outro ponto que é positivo. Ele conseguiu tomar iniciativas para recuperar uma liderança do Brasil na nossa região, na América do Sul, e, ao mesmo tempo, é uma figura reconhecida em outros segmentos do ambiente internacional, o que significa que ele está conseguindo, de alguma maneira, recolocar o Brasil no contexto do debate internacional, evidentemente não como pária, como ocorreu no período do Bolsonaro, mas como um ator que tem contribuições a dar, inclusive sobre o tema da paz. Nós podemos discutir se a proposição que o Lula está fazendo de um clube da paz é a melhor ou é a pior, tem positivo ou negativo, mas essa iniciativa, esse cuidado, significa uma nova inserção do país. É muito importante que isso ocorra. Então, nesse conjunto, eu vejo esses pontos que são positivos e, ao mesmo tempo, contrastados com alguns que eu acho que pedem mais cuidado, provavelmente novas decisões, e em relação aos quais eu sou bastante crítico, né, como procurei indicar. Eu acho que perfeito. Acho que o professor José Álvaro Moisés fez aí uma brilhante análise da conjuntura, das razões que levaram a essa conjuntura também. Lembrar que o momento é parte do movimento da história, né? Quer dizer, é difícil fazer esse corte, essa censura no calor da hora e a gente tentar entender, né, as razões de tudo isso que está ocorrendo. Apresentou uma série de questões, eu anotei aqui, fiquei pensando, mas eu não ia perguntar, mas vou perguntar agora, eu ia terminar agora, vou colocar uma última questão.
Eu fiquei pensando o seguinte, tentando relacionar, não sei se eu estou errado, aí eu queria saber a sua opinião. Com a redemocratização em 45, o Brasil ficou entre varguismo e antivarguismo. Então, Dutra venceu a eleição, apesar do apoio do Vargas, era o antivarguismo. Vargas volta em 50. Juscelino não era nem o varguismo puro nem o antivarguismo, mas tinha o João Goulart como vice. Acho que o Juscelino é uma coisa um pouco diferente. Jânio é o antivarguismo, Jango é o varguismo. Mais à frente tivemos uma construção forçada do bipartidarismo, Arena e MDB. Pró-ditadura, antiditadura com diferentes viés, durante quase 20, de 1965 até 1980. Aí depois tivemos essa polarização que você bem indicou, especialmente a partir de 94, né? 89 seria um caso meio fora da curva, entre PT e PSDB a partir de 1994. Ou seja, nós sempre vivemos nessa polarização. Eu acho que o Juscelino pode ser um bom exemplo disso, de mostrar que está nessa polarização, mas constrói uma coisa diferente, né? É possível, eu sempre estou pensando alto. É possível sair da polarização, né? Juscelino é o exemplo de que é possível sair da polarização. Eu sei que eu estou pensando alto aqui, isso daqui é um voo agora. Como é que você vê isso ao longo da história recente do Brasil? Mais ou menos, eu peguei o corte de 45, mas que nós sempre trabalhamos com isso, né? A ditadura também ficou como antivarguista, apesar de ter características varguistas, né? Como a presença do Estado na economia e tal, mas deixando isso de lado, nós sempre tivemos isso. Eu falo mais uma questão argentina. É peronismo desde 43 e antiperonismo. Peronismo, antiperonismo. Será que é um mal nosso aqui, de Brasil, da Argentina? Como é que é isso? Vamos ficar no Brasil. Eu sei que senão fica muito... Eu acho, Vila, você está levantando uma questão muito interessante. Eu acho que eu concordo bastante com essa retrospectiva que você fez, esses diversos momentos em que esses diferentes polos disputaram, de alguma maneira, organizaram o sistema político, organizaram a disputa, e isso teve efeitos muito importantes para várias políticas, né? Quer dizer, Vargas, por exemplo, na consolidação do Estado, a industrialização de substituição de importações, tudo aquilo foi muito importante. Era parte dessas, digamos, alternativas diferentes, né? Agora, nesse período mais recente, nós tínhamos isso, de alguma maneira, em torno da competição entre o PT e o PSDB. Eu até costumo dizer que eu acho que aquela competição, que agora perdeu lugar no contexto, o PSDB praticamente colapsou, né? Mas eu acho que aquela competição, em grande parte, era uma espécie de disputa para saber qual dos dois partidos seria capaz de levar adiante a inspiração social-democrática de bem-estar social da Constituição de 88. A Constituição de 88 é uma Constituição social-democrática, em grande parte, né? E ali era uma disputa para ver quem que vai ter liderança para fazer. Então, desse ponto de vista, com a emergência da extrema-direita no contexto do vazio político a que eu fiz referência antes, no período que vai de 2013 a 2018, eu acho que isso ficou mais distante. E eu não sei se será possível agora, no desenvolvimento que nós vamos ter daqui para frente, além dessa polarização que agora não é mais tanto sobre políticas públicas, mas é sobre visão de mundo de uma maneira muito radical entre, não é, a extrema-direita e um partido que... eu não acho que o PT é estritamente um partido de esquerda, ele é um centro-esquerda, né, que oscila, às vezes, numa direção mais ao centro, às vezes numa direção mas não é propriamente um discurso de esquerda ligado a uma tradição da esquerda. Então, nesse contexto, não é, eu não sei se vai ser possível, por exemplo, a emergência de uma força, de uma outra alternativa que de alguma maneira pudesse, por exemplo, identificar nomes, líderes, não é,
que pudessem desempenhar esse papel que eu acho que você descreveu tão bem, que coube ao Juscelino num determinado momento. É muito interessante, porque em todo o período da democracia de massas, foi o único momento que realmente saiu daquela polarização. Você tem razão, Jânio era antivarguista, Jango era pró-varguista, quer dizer, ou era para consolidar o modelo ou era para atacá-lo, né? Juscelino foi numa outra direção. A pergunta é, será que nós temos condições? Eu acho que isso vai depender, em grande parte, dos rumos que as políticas econômicas e sociais vão adotar. Quando você tem uma situação de maior largueza econômica, de maior flexibilidade, por exemplo, retomada da renda média, não no patamar que nós estamos hoje, mas num patamar que pudesse nos aproximar, digamos, da Espanha, da Grécia, de Portugal, não é? Isso vai tomar tempo, não vai ser em curto prazo. Se nós tivermos uma situação como essa, com uma relativa largueza, eu acho que provavelmente surgem lideranças novas, surgem alternativas, o país produz, né? Mas nesse momento eu não vislumbro isso, né? E acho que é muito difícil, porque essa polarização que extremou entre extrema-direita e uma posição de centro-esquerda, de alguma maneira marcou o cenário no qual a política vai se desenvolver nesses próximos anos, né? Nesses 4 anos, e é claro que é preciso antecipar, de alguma maneira, alguns desses atores estão antecipando também o que eles planejam, o que eles antevisam de 26 em diante, né? Então, isso para dizer, eu acho que é interessante a questão, embora eu não esteja vendo, digamos, indícios de que isso possa emergir. Talvez as mudanças que vão ocorrer e a consolidação das políticas do governo permita que isso tenha um outro cenário em alguns poucos anos, não é? E nós teremos que contemplar essa possibilidade na sequência, né? Oh, perfeito, ótimo, é bom sempre trocar ideias e ouvir o professor José Álvaro Moisés, que a gente permite dar esses voos, né, e ver a complexidade do início da nossa conversa de hoje, que nós falamos que é o Brasil, né? Eu estava brincando antes, bons tempos, do Jacques Lambert e do livro Os Dois Brasis, parecia que tinha a ver o Brasil do sertão do litoral, moderno atrasado, né? Não, é muito complexo, a inter-relação é realmente muito complexa que a gente vive. Então eu queria agradecer mais uma vez a gentileza do professor José Álvaro Moisés. Tenho certeza que quem nos assiste vai gostar muito e vai pensar. O importante é, inclusive, você rever a entrevista para pensar uma série de questões sobre o Brasil, e agradecer ao professor a gentileza de ter nos atendido. Muito obrigado mesmo. Vila, eu é que agradeço, é um prazer estar dialogando com você. Você sempre suscita não apenas questões, você suscita reflexões que estão ligadas ao seu longo trabalho de análise da história política brasileira. Então, eu sou muito grato a poder ter esse privilégio de dialogar com você e com os seus ouvintes. Muito obrigado. Valeu, obrigado.